Depois de 48 horas de invasão, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra desocupou uma fazenda no município de Maracajuba, no interior da Bahia. A decisão de deixar a fazenda foi tomada após diálogo entre as famílias do MST e os proprietários. O movimento, havia ocupado o local com a justificativa que a terra estava abandonada e improdutiva. Os donos da propriedade afirmaram que a fazenda estava abandonada e improdutiva por causa de um processo judicial envolvendo 11 herdeiros. Na tarde de ontem, a Polícia Militar foi acionada. Fazendeiros e jagunços da região ameaçaram atear fogo nos barracos das famílias que ocupavam o local. A PM conseguiu controlar a situação. A gente lembra que essa não é a primeira ocupação de terra liderada recentemente pelo MST na Bahia. No começo do mês de março, integrantes do movimento ocuparam 4 fazendas da empresa Suzano. Os terrenos foram desocupados depois de decisões judiciais. Muito bem, eu começo o debate por você, Joel Pinheiro. Até vi o seu tweet e foi exatamente o que eu pensei quando eu li essa notícia. Eles viram que funcionaram, a gente comentou isso aqui no Arena, quer dizer, a invasão daquelas propriedades da Suzano gerou negociação subsequente sem responsabilização e punição. Agora eles invadem, alegando inclusive que essa terra é improdutiva, mas a gente tinha colocado aqui, quem decide sobre a terra ser produtiva, ser improdutiva, é o poder público. Quer dizer, se há um processo judicial em andamento, é preciso também aguardar o seu desfecho. Não é possível que haja assim, invasão de terra por uma conclusão de qualquer figura individual ou grupo específico privado. Perfeito, Felipe. Mesmo que haja até uma determinação já do poder público de que uma terra é improdutiva e será destinada à reforma agrária, nem aí o grupo pode unilateralmente chegar e decidir invadir antes da hora, começar a lotear por conta própria. Não é assim que funciona. O que a gente viu nas invasões das terras da Suzano foi justamente isso que você descreveu. Invadiram as terras, eles nem queriam ser assentados naquelas terras que foram invadidas. Ali eram terras produtivas, produzindo eucalipto, deram um prejuízo considerável para a empresa Suzano, invadiram mais para fazer um protesto, para fazer um statement e conseguir alguma coisa em troca, seja do governo, seja da própria Suzano. Conseguiram algo em troca. Saíram, deixaram as terras pacificamente, é verdade, assim que houve a reintegração de posse das 3 propriedades, saíram delas e foram levados para a mesa de negociação. Conseguiram aquilo que eles queriam. O MST não ficou com ônus nenhum nessa história. Fora, é claro, o próprio, uma vez num debate alguém levantou, o próprio custo deles de irem até o lugar, fazer o acampamento. Bom, isso é a própria operação deles, que ninguém esperaria que eles ainda por cima recebessem para arcar com os custos de transporte de acampamento. Mas não ficaram com nenhum custo e mais, impuseram um prejuízo para a empresa e impuseram para o Brasil, para toda a região, mas também para todo o Brasil, um clima de insegurança jurídica. Todos nós, especialmente quem é do agro, pode ter certeza que está pagando também, está sentindo também o clima de insegurança e de instabilidade. Impuseram esse custo a toda a sociedade, ganharam de prêmio pela sua invasão um lugar privilegiado à mesa de negociação para resolver as pendências e demandas, talvez até legítimas que eles tenham, mas enfim, foram acelerados nisso e ficou a lição. O MST agora sabe, não só o MST, hein? Outros movimentos de reforma agrária, ou movimentos sociais de maneira geral agora sabem. Invade, toma o espaço que você quer, coloca os seus membros dentro da propriedade. Daí você negocia. O objetivo, e mesmo nessa terra que aparentemente não estava realmente produzindo nada, mas mesmo assim é legítimo, claro, mas mesmo nessa terra improdutiva, o objetivo aparentemente não era fazer o assentamento ali, aqui e agora, não. É gerar um fato que, por sua vez, obrigue uma negociação posterior na qual eles vão conseguir ganhar alguma coisa, vão conseguir negociar, seja aquela expropriação daquela terra, que está numa pendenga judicial aparentemente insolúvel, seja em outros lugares que eles tenham interesse, enfim, estão avançando a sua agenda. Como é que a gente sai dessa lógica, que é uma lógica perversa para o Brasil? É uma lógica que deixa como lição para todos que viole a lei, que você vai conseguir alguma coisa, você vai sair melhor dessa história. Viole a lei, depois dê um passo atrás e negocie. Como é que a gente sai dessa? A gente sai dessa se a gente começar a ver a responsabilização e a imposição de custos, a imposição de penas a quem violar a lei. Por enquanto a gente não está vendo nada disso. E essa notícia, só para terminar, Felipe, ela já deixou um espectro de uma outra ameaça que paira no ar. Os agricultores estão vendo tudo isso, os fazendeiros estão vendo.
E certamente não vão esperar pacíficos até que a sua própria terra seja invadida também. Houve ali ameaça de botar fogo no acampamento, com certeza tem muita gente no campo armada. Eu sou completamente contra, e será um crime se ocupantes do MST desarmados forem alvejados por jagunços, ou seja lá o que for. Será criminoso. A solução para isso é o Estado, é a lei e a ordem, não tenho a menor dúvida disso. Mas também não dá para ser cego. É evidente que se o Estado ficar omisso nessa história, a gente vai começar a ver algum nível de violência no campo, o que será ainda mais desastroso para o Brasil. Está faltando mais governo para botar ordem nisso. Gabriela Araújo, boa noite. Onde é que isso vai parar e quando? Boa noite, tudo bem? Boa noite, Hélio, Joel, Raquel, Felipe e todos que estão nos assistindo. Bom, enfim, o ponto que eu queria dizer é o seguinte: o que eu acho que é criminoso e que a gente precisa começar a pensar é a ausência, né, de políticas públicas e essa demora que o governo, e não estou falando desse governo, mas estou falando da história do Estado brasileiro, né, que os governos têm essa ausência de Estado com relação a essas populações, né, que estão no campo até hoje, sem moradia, pessoas assentadas, né, pessoas buscando terra para trabalhar. A nossa Constituição é uma Constituição dirigente. Ela estabelece que a propriedade vai cumprir a sua função social e que o Estado brasileiro, qualquer agente político, qualquer pessoa que seja eleita, tem obrigação, dever constitucional de combater a pobreza, de erradicar a pobreza e combater as desigualdades sociais, as desigualdades regionais e prover o desenvolvimento nacional. E não existe nenhum direito absoluto. O direito à propriedade é um direito fundamental garantido pela Constituição, mas também o direito à dignidade da pessoa humana é um direito fundamental garantido pela Constituição. E nenhum desses direitos vem sendo... A gente tem aí, né, dois direitos em conflito. O direito à propriedade de um lado, né, propriedade privada, sendo violado, e isso é verdade, indiscutível, com as ocupações, mas de outro lado, a gente vê populações pobres no campo, crianças, mulheres, né, passando por necessidades, sem moradia, sem alimentação, sem o direito ao trabalho, sem direito ao plantio, e isso também é uma falha do Estado. Isso é criminoso também. Então, o maior responsável, Joel, até comentando a sua fala, é o Estado. São os agentes políticos. Não tem como a gente culpar as pessoas que estão buscando pelos seus direitos. E como resolver isso? A gente precisa de Estado. É isso. Mas, Gabriela, uma negligência não justifica o ato de invasão, o ato criminoso, né? Senão a gente instaura o caos aqui. A gente precisa da ação, aí sim, ordenada, democrática, seja do Congresso, seja do próprio governo, acelerando os assentamentos, do Congresso discutindo legislações a respeito. E aí sim fazer o trabalho de justiça social do jeito que está, pelo contrário. Joel, se invasões como essa, se eles não protestarem, nunca vai fazer. Só terminando, se invasões como essa se tornarem a regra, o que a gente vai ver é uma situação ainda mais calamitosa para as pessoas que mais precisam, porque o campo vai ficar incapaz de gerar mais emprego, gerar mais valor, gerar mais trabalho, vai ficar a insegurança completa. Eu concordo 100% com você, existem demandas profundas e reais. A gente está vendo essas semanas descobertas de trabalho escravo no campo brasileiro. É uma coisa profunda. A gente viu o Rio Grande do Sul essas semanas, mas tem vários estados, Minas, acho que é o recordista, na Bahia tem também. Enfim, o que a gente está vendo é uma situação de demandas sociais reais. Mas a história aponta com muita clareza. País que apostou na desordem e no cada um por si para resolver as demandas sociais, esses pioram. Países que apostaram na lei e ordem, no processo democrático, esses conseguem avançar. Quem participou das invasões tem que sofrer algum tipo de sanção. Não quero que seja preso, muito menos que leve tiro, nada disso. Não sei se preso ou não, mas leve tiro certamente não. Mas algum tipo de sanção para o movimento tem que ter. Algum tipo de sanção tem que ter. Senão é o caos. Senão é o caos. É o caos. Eu sou a favor de que o Estado brasileiro e de quem está por trás, a gente não tem responsabilização por quem não cumpre com as metas fiscais, responsabilidade fiscal. Por que a gente não coloca uma meta com relação aos projetos sociais? Eu acho inadmissível essa luta do sem terra, né? A luta dos indígenas também por espaço vem de décadas. Até aqui nesse programa a gente está repetindo essa pauta, né, reiteradamente, e isso que a gente está falando agora, em 2023, vem sido falado nos anos 80, e ainda tem gente sem moradia,
Tem gente sem condições mínimas de sobrevivência. Eu acho isso inadmissível. Isso que a gente tem que responsabilizar. Quem tem que resolver isso? Quem que tem esse caminho vai piorar esse problema. A questão da distribuição de terra e da reforma agrária. Quem não resolveu? Vamos começar a responsabilizar essas pessoas também? Bom, só registrando que o que está sendo repetido aqui é a pauta de invasão de terra e está sendo repetido ao longo dos últimos dias porque houve a cada dia várias invasões diferentes, né? Teve o caso do MST na Bahia, agora tem outro caso envolvendo o MST e teve o caso dos indígenas também, que veio daquele discurso do Zeca do PT, afinal um amigo dele ali teve a sua propriedade invadida, por isso que a gente coloca essa questão. E se há, Raquel, um processo judicial dos 11 herdeiros dessa terra que foi invadida, quer dizer, se há uma crítica pelo tempo transcorrido em que uma propriedade se encontra improdutiva, essa crítica precisa ser feita ao Poder Judiciário. Se está havendo uma lentidão para a resolução desse caso específico. Quando, durante um processo eventualmente longo, se as pessoas se acham no direito de invadir uma terra que está em litígio na justiça, aí você tem uma anarquia. Felipe, invasão de terra é proibido pela Constituição. Sim, esse é um caso de que um produtor faleceu, conversei com gente na região, tem 1.400 hectares de terra, se não me engano, para dividir para 11 herdeiros. Mas a questão não é esse ponto específico, não é só esse caso específico. Nós estamos diante de um jogo de pressões políticas. Assumiu um governo de esquerda que tem um discurso pró-reforma agrária, que falta dinheiro para fazer essa reforma agrária. A gente vê o orçamento do INCRA sem esse recurso. E você tem um movimento historicamente ligado a este governo que está fazendo uma enorme pressão por meios que não são legais, por meios ilegais de invasão, e o governo que está sendo omisso em condenar diretamente essas invasões. Exato. E isso é um processo que está se sucedendo e que está gerando impasse, pode gerar cenas de violência. A apuração que eu tenho é que assim, essa desocupação lá na Bahia dessa fazenda não foi um processo tranquilo. Você teve ali uma reação dos fazendeiros locais grave, armada, exigindo a saída dos sem terra, que eles também não estão no direito deles de fazer isso, você tem que acionar a justiça e a polícia militar. E depois há uma tentativa ali negociada e eles acabam saindo em paz. E a Polícia Militar da Bahia chegou a ser acionada para mediar essa negociação. Exato. Assim, em que momento isso sai de controle? Não sabemos. Isso está vindo da omissão do Poder Executivo em tomar uma medida mais gravosa, em se posicionar mais ativamente nessa questão. Hoje, o ministro Paulo Teixeira, o ministro do Desenvolvimento Agrário, diz que eles saíram problema resolvido. Não, ministro, os episódios estão se sucedendo. E como não existe vácuo de poder, como o Executivo não se posiciona, você tem no Congresso a articulação de uma CPI. A gente já tem 3 deputados tocando isso. Hoje você teve um acordo de 2 deles, se não me engano, o deputado Kim Kataguiri e o deputado, estou pegando aqui, Tenente Coronel Zuco, um do Republicanos e outro do União Brasil, se juntaram. Parece que já tem a quantidade de assinaturas, se eles realmente conseguirem transferir assinaturas de uma CPI para outra, então eles vão ter as assinaturas, o objeto, está dentro da mesma legislatura, vão conseguir abrir uma comissão parlamentar de inquérito sobre essa questão, para investigar por que essas pessoas não estão sendo punidas, qual que é a real motivação do MST, o que está acontecendo com o orçamento do INCRA, por que nada disso sai do papel. Então, assim, não existe vácuo de poder. Se o Executivo não agir, ele vai ter diante dele, no Congresso Nacional, onde a frente parlamentar agropecuária é muito forte, um embate de peso. E teremos um campo, já estamos assistindo isso, e vai piorar me embolei aqui na pergunta, exato. Nós teremos lista de palavras difíceis nós de pronunciar. teremos um campo pegando fogo e, assim, estamos antecipando uma situação grave.
E tem outros órgãos, além do Poder Executivo, evidentemente tem todo um aspecto político, mas que podem se posicionar, o Ministério Público, a Polícia Federal, quer dizer, pode haver investigação, pode haver uma iniciativa para a responsabilização e punição de invasores que eventualmente estejam incorrendo em atos criminosos. E é o que a gente tem visto em diversos episódios nos últimos dias. Hélio, nossa Taja está perguntando se a nova invasão mostra uma tendência durante o governo Lula. A gente está vendo, de um lado, essa complacência histórica do PT, que está no governo atualmente, com esses grupos que fazem parte da sua base, que fazem parte da sua militância, uma falta de condenação moral sendo expressada por representantes do governo em relação a essas invasões e uma falta de responsabilização e punição, para além da presença do ministro Ricardo Lewandowski do STF em evento recente do MST. Então parece que eles estão se sentindo mais empoderados, eles estão se sentindo no direito de fazer aquilo que vem fazendo. É isso mesmo, Felipe. Boa noite, Raquel, Gabriela, Joel. Felipe, enquanto o presidente Lula não fizer essa condenação moral que você está dizendo, desautorizando, dizendo que não concorda, que isso é proibido, que não se deve fazer isso, a gente tende a continuar a ver isso. Como ainda não houve punição, e a própria justiça vai levar tempo para ver uma punição aos responsáveis, a gente precisa dessa condenação moral para que isso pare. Mas parece que o Lula não está disposto a dar essa condenação, a condenar essas invasões. Então, essa é uma coisa muito perigosa. A gente está falando aqui, tem chance, sim, como a Raquel está dizendo, de crescer a violência. Porque no momento de uma invasão, de um esbulho, o proprietário, claro que tem o direito de usar a força proporcional para tirar invasores da sua propriedade. Direito, Hélio. Como não? Não, ele não tem o Como direito. Se alguém invade a sua casa... casa... proporcional. Se é um grupo, digamos que é um grupo que tem homens, mulheres, crianças sem armas entrando... Pode abrir fogo? É uma questão. Não, eu acredito que não. Então, mas o que é proporcional? Então? Proporcional não é abrir fogo. Ele tem que acionar a justiça e chamar a polícia militar para retirar as pessoas da propriedade. Olha, eu entendo que se alguém invade a minha casa ameaçadamente, eu posso, inclusive, usar uma arma para contra esse invasor. Eu não discuto esse tipo de direito. Isso tem que ser um direito sagrado. Ninguém pode invadir a casa de ninguém. E no caso da propriedade, tem esse risco de escalar essa violência. Então, se alguém invade, claro que existe a possibilidade, e aí depois vai ter uma confusão danada. Então, enquanto houver essas invasões, tem um enorme risco de ter uma tragédia para frente, que a gente quer evitar. Então, por isso, não pode invadir. Porque é claro que qualquer um pode se defender na sua casa. É direito de qualquer um se defender na sua casa no momento de uma invasão ameaçadora. Se eles não fazem, eles fazem muito bem, precaução, para não causar um problema maior. Mas isso pode acontecer. Essa violência pode acontecer. A gente precisa colocar as coisas aqui. Só um minutinho, Gabriela. Só um minutinho. A gente precisa... Gabriela, Raquel vai falar. Eu vou passar a palavra para a Gabriela logo em seguida, tá? Eu vou passar a palavra para você, Gabriela, logo em seguida, depois que a Raquel falar. Nesse momento, Raquel Landim está com a palavra. Por favor, Raquel. Ninguém pode sair atirando em ninguém, não. Isso daí não é permitido. Raquel, pode falar. Nesse momento, cada um aqui vai... que a gente precisa ser correto aqui, né? Certo? Invasão de terra é proibido, ninguém tem o direito de entrar na propriedade de ninguém, invadir e ocupar aquela terra. Agora, para fazer a desocupação, você precisa acionar a justiça e acionar a polícia militar. Você não tem o direito de juntar um grupo de jagunços para expulsar aquelas pessoas Mas dali no momento da à entrada... base da bala. Assim, Hélio, isso aí se chama civilidade. Há uma discussão sobre o momento Joel, em que a Gabriela estava com a palavra, só para seguir a ordem aqui. Gabriela, por favor. Eu não sei se vocês me ouviram, porque eu tô aqui longe, então às vezes fica também um delay, mas o que eu queria dizer é que ninguém tem direito de atirar em ninguém, mesmo que a casa esteja sendo invadida, a não ser que você perceba que a sua vida esteja em risco. A única excepcionalidade para se usar de força, que não seja, né, a autoridade policial e no momento correto, é em legítima defesa. Inclusive, as próprias polícias, elas só usam a força quando a vida das polícias ou de um terceiro estiver em risco. Caso contrário, para proteger propriedade, para proteger bem material, você vai tirar a vida de alguém, vai tirar a vida de pessoas que estão protestando, reclamando por terra, crianças, mães, né, trabalhadores rurais, a maioria Eu queria saber quem aqui acredita que essas pessoas estão ali na chuva, na lama, acampando,
porque gosta. Se todo mundo tivesse uma casa quentinha para dormir, se tivesse assistência do Estado, ninguém estava fazendo esse tipo de ocupação. Agora você fala que as pessoas têm direito de sair atirando nelas, Hélio. Não foi isso que eu falei. Com a sua afirmação, porque não foi isso que eu falei. Nossa, você sempre foi tão educado, tão, sabe, cordial, falou um negócio Pois desse, é, e não foi isso que eu falei, Gabriela. Não foi isso que eu falei. Eu disse força proporcional. Se tem alguém ameaçando e entrando na sua propriedade, você pode usar uma força proporcional para conter essa ameaça. Normal. É assim que funciona. Você não pode atirar em alguém desarmado, mas se a pessoa está ameaçando a sua propriedade, invadindo a sua casa, você tem o direito de usar a força. Fazer a Sim. integração de posse. Outra coisa, você fala que a pessoa pode usar, fazer lei com as próprias mãos aí, a gente volta ao tempo das cavernas. Uma coisa está clara, uma coisa está clara. Fazer uma afirmação dessa, ainda mais aqui no ar, ao vivo. Uma coisa está clara. Uma coisa está clara, se a ocupação já está dada, não pode chamar equipes armadas para ir lá tirar, isso aí acho que é ponto pacífico. Segundo ponto, a invasão está acontecendo, mas os invasores não estão armados. Eu espero que a gente não descubra, a gente não tenha que realmente chegar na justiça para descobrir a resposta. A minha impressão, Hélio, é que isso é ilegal na legislação brasileira. Sem você dúvida. atirar contra um grupo desarmado, mesmo que eles estejam É ilegal a invasão. invadindo. E a invasão também é ilegal. Você não pode atirar, mas você pode usar uma arma para conter a invasão, ou seja, uma arma sem atirar. Não, você pode conter, você pode usar uma arma sem atirar. Você pode mostrar a sua arma para conter a ameaça à sua integridade física. Pode mostrar a sua arma. Mas eu queria fazer uma analogia, só uma semelhança. São dois grupos muito diferentes com relação às suas causas e com relação a quem eles defendem. Mas a situação deles em dois governos diferentes é parecida. Aqui a gente tem MST, movimentos do campo, invadindo propriedades porque sentem que tem uma interlocução com o governo federal e podem ganhar algo se quebrarem a lei dessa maneira, assim como você tinha garimpeiros, grileiros, madeireiros ilegais atuando, invadindo terras indígenas, destruindo a Amazônia no governo Bolsonaro porque sentiam que tinham interlocução e que provavelmente sairiam ganhando nessa troca. Os dois grupos são muito diferentes. Um estava em busca apenas do seu ganho, inclusive matando pessoas, no caso das invasões em terras indígenas. Outro MST, por mais críticas que se tenha, não estão matando ninguém, embora estejam quebrando a lei. Mas a situação deles com relação ao governo federal tem uma analogia. Raquel? Eu só queria ponderar que, assim, às vezes você precisa de um pouco de racionalidade para enxergar as questões como elas são e olhar as coisas sem essas paixões, assim. Não dá para fazer uma romantização do MST, embora a gente saiba que tem muita gente ali, né, passando dificuldade, etc. O movimento tem um objetivo político, está fazendo pressão sobre um governo específico para atingir determinados objetivos. Assim, você não pode simplesmente romantizar com pessoas que estão agindo, levando as suas famílias, enfim, por uma causa totalmente nobre. Do outro lado, não dá para defender... Só para registrar, Raquel, um parêntese, porque houve a nota do MST em que eles registraram que o que eles chamam de ocupação, que é a invasão da propriedade alheia, é um método legítimo de buscar a negociação. Eles reiteraram isso. Exato. E do outro lado, não dá para defender que você vá e haja contra pessoas desarmadas ou que você junte um monte de jagunços para tirar essas pessoas das suas terras. No meio do caminho, gente, existe uma coisa chamada justiça. Justiça. A justiça proíbe a invasão de terra, a justiça proíbe você agir e fazer lei com as próprias mãos. Ela pede que você recorra a ela, que você peça a desocupação, que você peça a ação da polícia militar. Assim, existe um ponto no meio do caminho que se chama Constituição. Diga isso aos invasores também. Bem, eu não estou aqui falando para o Brasil inteiro. Tem que estar lá para fazer valer, inclusive, claro, com certeza. E, obviamente, a gente zela para que haja serenidade nos momentos de maior tensão, porque, de fato, a invasão, ela gera toda uma tensão, o próprio proprietário da terra, ele fica numa situação tensa, a gente zela para que haja serenidade, para que ele possa chamar a polícia, chamar o poder do Estado para interferir e arbitrar em cima daquela situação antes que qualquer tragédia venha à tona. E é isso que a gente quer evitar quando a gente joga luz sobre esses casos.